Pessoal, bom dia. Nas últimas aulas, a gente começou a fazer uma introdução sobre o React.js, que é uma biblioteca ou um framework, como queiram, para desenvolvimento front-end e também para desenvolvimento mobile. A gente está focando na parte de desenvolvimento front-end. A gente aprendeu, entendeu a estrutura, aprendeu a como criar componentes no React. Então, a gente utilizou o Code Sandbox como plataforma de desenvolvimento porque nesse momento que a gente começa a trabalhar, ele já tem toda a estrutura criada para a gente, também já nos entrega um projeto bem limpo, então fica bem tranquilo. Então a gente aprendeu a criar componentes e a gente aprendeu a consumir dados de uma API, então a gente viu o código básico que a gente precisa, dado uma API pública, ou seja, um serviço que a gente consegue consultar e ter um retorno de dados. A gente aprendeu a popular os dados dessa nossa API e a gente desenvolveu aquele projetinho para consumo de dados da Covid-19. E depois ficou como atividade para vocês, que isso aí está até na outra semana, né? Para que, utilizando como base o mesmo código, vocês consumam dados de uma outra API e apresentam, e customizem essa página, ou seja, customizem lá os componentes, rodapé, o cabeçalho e o conteúdo da página a partir de dados de outra API. Pode ser qualquer outra API pública. Então, a gente tem um tempinho para poder fazer isso e o objetivo é que vocês consigam desenvolver. Até na próxima semana, tem tempo ainda, Pedrão. E como alguns perguntaram na última aula, pode ser feito em dupla. Então, pode trabalhar em dupla sem nenhum tipo de problema. Então, vocês vão ver, a partir daquele código que a gente tem base, né? Se vocês olharem aqui aqui na semana 2, tem um Git da aula. Esse Git aqui, ó, ele é o projetinho do Covid Info, que é o que a gente montou junto. Então, a partir do código ali, vocês vão fazer pequenas alterações, vai ser mais a parte estética, alterar o URL da API ali, e, logicamente, os atributos que vocês vão mostrar. E só tomar cuidado com o retorno da API. Qual que é o nome do vetor? No nosso caso lá era data, né? Data. Você tem API que não retorna, se retorna tudo solto, né? Então, você não tem os objetos dentro de um vetor. E tem outros que você tem vetor e tem subcomponentes também. Então, só essa parte que tem que tomar cuidado, mas, de maneira geral, vai ser bem tranquilo. Então, o objetivo é, pelo menos, tentar sentir as dificuldades. Se não conseguir, você vai mandar o código que você conseguiu fazer. E, por último, a gente aprendeu a como fazer o deploy disso, né? Então, com o Git a gente já estava acostumado. Então, lá de dentro do Code Sandbox, a gente já conseguiu conectar com o Git. E depois a gente criou uma conta na Vercel e conseguiu apontar lá o nosso repositório do Git para a Vercel fazer a integração contínua. Então, sempre que a gente faz um commit lá no master, a Vercel ele vai atualizar o nosso sistema lá, a nossa aplicação, sem a gente precisar fazer nada, a gente só faz o primeiro commit. E aí o objetivo é que vocês façam isso também. Como eu falei, se tiver algum erro, pode chamar, manda mensagem, eu vou ajudando. E aí tem os meninos também, o Everton pode ajudar, o Pedro pode ajudar, quem estiver conseguindo aí, todo mundo pode ajudar o outro aí. E o Nicolas também tem bastante conhecimento para poder conseguir fazer a aplicaçãozinha funcionar. Isso é bem legal. O resultado que se consegue é muito interessante, é importante, né? Você saber, tem uma determinada API, como eu disse, algumas APIs são fechadas, e aí você vai precisar de chave de acesso. Nesse caso, as APIs são públicas, é só a gente colocar o URL, ele já vai fazer um GET, né? Ele vai solicitar os dados. Agora, nessa semana, a gente vai dar início ao nosso projeto, o projeto Meuflix. Então, só como exemplo aqui, foi desenvolvido dentro de um projeto nosso, o Arduino Flix, com base nos conteúdos lá da imersão React, da Alura, aonde os dados eles ficam armazenados dentro de um servidor. Então, a gente vai usar como back-end o JSON Server, que ele é muitos chamam de fake back-end, né? Que é um back-end ali que a gente não vai implementar ele propriamente dito, a gente só vai subir ele e qualquer dado que a gente mandar ali, ele serve como repositório. Mas muita gente usa o JSON Server como para vários trabalhos, porque você não precisa preocupar em fazer toda a implementação do back-end. Então, para projetos menores, ele é bem funcional. Então, a gente tem alguns componentes, a gente vai entender utilizar alguns componentes, que isso vai acabar sendo muito do dia a dia. Então, você vai aprender a criar alguns componentes, mas muitos componentes você vai pegar pronto, e tem que entender como usar. Então, isso a gente vai passar. Então, a gente vai criar esse projetinho aqui. Então, tem um cabeçalho, um componente,
esse card maior aqui, ó, que está mostrando, ele é um outro componente. E depois aqui, cada quadradinho desse que eu estou passando o mouse é um outro componente. E a gente tem aqui também o nosso carrossel, é um outro componente que engloba cada um desses cards aqui. Quando a gente clica que abre aqui um modal, isso aqui é um outro componente. E esse componente aqui do carrossel a gente vai, tanto dos cards dos vídeos, a gente vai repetindo várias vezes dentro do carrossel. Então tem um for, um map lá fazendo isso. Aqui, várias vezes que a gente repete aqui as linhas aqui, que são as categorias e o conjunto de vídeo. Então, esse conjunto é um componente. Então, tudo é componentizado. Então, a ideia é reutilizar. Então, a gente cria só um card aqui e eu mando ele replicar. Depois, vou criar uma estrutura de categoria que replica esses cards e vou mandar isso replicar pela quantidade de categorias existentes. Então, tudo é componentizado. Então, a gente vai aprender como estruturar e como ir montando. Então, a gente vai montando o projeto junto, passo a passo. Dá para montar no Code Sandbox? Dá. Só que o legal mesmo é a gente usar a ferramenta que é mais utilizada tanto em meio profissional e no dia a dia de todos os programadores, que é o Visual Studio Code, que eu tinha pedido para todo mundo instalar. Então, a gente vai utilizar o VS Code. Hoje vai ser bem rápido, que a gente vai fazer uma introdução. Ou seja, a gente vai criar como eu disse, para começar tudo, tem que estar com o Node instalado. Então, node.org, você pediu lá no primeiro dia de aula. Então, você tem que baixar o Node aí, instalar ele na sua máquina. O Node estando instalado, beleza. Uma vez que ele está instalado, a gente vai utilizar uma instrução do próprio Node para poder criar uma primeira aplicação React. Então, ele cria aí um template para a gente, através do Create React App, e ele traz mais coisas que a gente precisa, que a gente não vai utilizar no momento. Então, ele traz alguns lixos ali. Se a gente entra no Code Sandbox, o projetinho já está limpinho, já está com tudo que só o que é essencial. Aqui, no caso, o Create React App, ele vem com algumas coisas. Então, a gente vai ter que limpar. Eu criei um tutorial, coloquei aqui dentro do nosso ambiente, ó, dentro da semana 4, está tutorial Projeto Meuflix. Ele sempre vai ser atualizado aqui e a gente vai criar ele juntos. Então, nosso objetivo hoje é limpar e depois vai ficar como tarefa para vocês criarem um cabeçalho. Sem um botão, então só criar um cabeçalho aqui, que ele vai ter um espaçamento, né? Então aí você pode definir uma altura, pode ser uma div, colocar uma cor de fundo e alinhar aqui, colocar uma imagem com um background aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma imagenzinha aqui, coloca ela de fundo ou alinha ela à esquerda aqui, essa imagem, e vocês vão aprender como criar esse logo, tá vendo? Aqui eu coloquei o Arduino Flix, que o objetivo desse projeto é ser Arduino Flix, vocês vão criar para o projeto de vocês. Então, o objetivo aqui, como a gente já tinha falado, a gente vai integrar esse projeto com a parte de tópicos que vocês estão trabalhando na parte do Luciano. E depois vocês vão fazer uma parte beneficente também, que depois que montar, vocês vão ver que é bem fácil adaptar isso aqui para qualquer outro projeto. Então, linkar com o conteúdo do Luciano, se você está trabalhando com impressão 3D, e aí você pode colocar aqui, 3D Flix. Você está trabalhando com IoT, você vai colocar IoT Flix, por exemplo. Então, o tema que você está trabalhando, porque você vai criar um repositório, esse vídeo inicial aqui tem que ser o seu vídeo, que você vai ter que fazer uma videoaula aí, um seminário, uma explicação sobre o conteúdo. Então, aqui vai ser o seu vídeo, aqui a sua capa, e depois os demais conteúdos aqui você quebra em alguns tópicos aqui, pode pegar vídeos aí que tem no YouTube de acordo com o teu tema. Então, você vai criar um Flix aí, uma plataforma, um repositório de conhecimento sobre o tema que você vai trabalhar. Então, hoje a gente vai limpar o nosso projeto, aprender como criar o nosso logo aqui, vocês vão criar o logo. É uma ferramenta que gera, e depois vai ficar como tarefa vocês criarem um componente aí do cabeçalho, ok? Então, vamos lá iniciar. Todo mundo está com o Node instalado, se alguém não conseguir acompanhar no momento, é só depois de seguir na videoaula que ela vai estar postada lá dentro do nosso ambiente virtual. E tendo dúvida, é só postá-la também ou chamar posteriormente. Então, aqui eu vou abrir o Visual Studio Code para a gente iniciar o nosso trabalho. Para poder criar o React App, a gente pode executar ali no terminal do próprio VS Code, ou a gente pode utilizar o PowerShell, ou se você está no Linux, aí o Bash, tanto faz. Então, aqui, deixa eu fechar esse projeto aqui. Vou fechar ele aqui. Beleza. E vou usar o PowerShell aqui para a gente poder ver se o nosso Node está instalado. Então, vou rodar aqui o PowerShell.
Como eu falei, se quiser executar no terminal do próprio Node, pode. Aqui no PowerShell, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte dele, para ficar mais visível. Então, para poder criar esse primeiro template, aí a gente cria via linha de comando. Um minutinho só. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. E aí, beleza, agora está visível, né? Então, a gente vai criar o nosso projeto. O projeto Neoflix, ele consiste num repositório de vídeos sobre um tema específico. A gente vai utilizar o React.js no front-end e o JSON Server no back-end. Então, a gente não vai preocupar em programar o back-end, mas vai conhecer uma ferramenta muito poderosa para criar projetos simples. Então, você quer criar um repositório simples de dados ali, e não quer ter trabalho ou não tem tempo para poder desenvolver um back-end ali, não é o caso. Então, muita gente utiliza o JSON Server para fins profissionais. A gente vai ter que preparar o ambiente, a gente precisa do Visual Studio Code e instalar o Node. Então, todo mundo já tem isso aí, né? Só a gente começar aqui, ó. Se você digitar Node aqui, se ele tiver instalado aqui, ele vai entrar no terminal do Node, mas eu não quero. Deixa eu dar um Ctrl C. Opa. Exit. Eita. Ctrl D. Ctrl D para sair aqui. Eu queria ver a versão. Aqui no caso que o meu tá o 12.17, mas eu não queria entrar aqui. Deixa eu colocar Node menos version para ver se ele mostrar. Pode colocar Node menos version, se ele tiver instalado perfeitamente, vai mostrar a versão. Aqui eu estou no 12.17. Deixa eu ver qual a última versão aqui, ó. A última versão estável é a 12.18. Então, recomendo instalar a versão estável aqui. Você só instala a última versão que tem as últimas features se você for usar ela. Então, você sabe que saiu um recurso novo no Node ali, por exemplo, a criação de um template do React diferente que você precisa, e aí você pode usar ela. Caso contrário, usa estável, porque ali é como o próprio nome diz, né? Então, você já vai estar com os recursos padrões. Não recomendo utilizar a última versão também, que depois você pode ter problema no deploy. Então, na hora de subir isso lá na Vercel, a Vercel às vezes não entende alguma coisa, porque ela não vai estar rodando, talvez, as últimas features aqui. Então, você pode ter problema. Então, vamos usar sempre a estável aqui. E aí, agora, você vai criar um diretório na tua máquina aí do seu projeto. Eu vou acessar aqui. Eu tenho um diretóriozinho de projeto. E aqui dentro desse meu diretório de projeto, eu vou executar a instrução para poder criar o nosso template do nosso React aqui, o nosso React app. Então, para a gente poder fazer isso, uma vez instalado, a gente vai utilizar essa instrução. npx, o npm ele é o gerenciador de pacotes. O npx ele vai executar alguma coisa, alguma instrução que esse gerenciador de pacotes já tem. Algum pacote que ele já tem ali dentro do teu Node. Então, você pode usar o npm para poder baixar um novo pacote, uma nova lib, uma nova biblioteca, e o npx a gente vai executar. Então, você pode copiar aqui, ó, create React app, e o meu Flix aqui, ó, é o nome do seu projeto. Então, aqui, se você quiser já customizar a sua pastinha, aqui não importa, você pode colocar a pasta meu Flix na hora de subir, você põe outro nome. Mas, se você já quiser, porque na hora que você coloca o meu Flix, vai ser o subdiretório, a pasta do projeto. Então, se você quiser colocar já IoT Flix, 3D Flix, qualquer coisa aí que esteja relacionado ao nome do seu projeto, ao que você vai trabalhar, você já pode pôr, se colocar ML, Machine Learning Flix, alguma coisa. Então, vai de acordo com o projeto de cada um. Vocês já dividiram os projetos lá, os temas que vocês vão trabalhar, dos tópicos da parte do Luciano? Já? Beleza. Joia. Isso aí, Pedro. Você pode colocar o Xflix, por exemplo, para não ficar o I, o X, né? Ou se quiser colocar, tanto faz. E aí a gente vai executar aqui o npx, create React app e o nome do projeto de vocês aí. Como eu falei, se quiser rodar no próprio terminal do VS Code, pode, porque lá fica pequeno. Ó. Prefiro usar aqui no PowerShell, se tiver no Linux aí, normal. Então, aqui você vai colocar, ó, create React, na pasta que você está, npx, create React app, meu Flix. E aí você vai dar um Enter aí, e você vai usar aquele velho padrão de todo programador, né? Você dá um Enter, você vai tomar um café, porque enquanto ele vai instalar uma lib, às vezes, ou criar um projeto, ele demora um pouco.
Não vai demorar muito, não, mas ele tem que baixar alguns pacotes, estruturar tudo aí. No caso, o Create React App já está lá o conteúdo na máquina. A diferença aí é que ele vai ter que extrair e estruturar o projeto. Ah, tá vendo? Está instalando aqui, e aí você espera um pouco aí. É aquele padrão do programador. Você dá um enter e vai tomar um café. Você voltou, tá pronto. Isso aí a gente vai ter para algumas outras libs que a gente vai precisar aí. Aqui, ó, esse meu Flix aqui, ó. Não, o meu Flix, na hora de colocar, ele vai gerar uma pasta. É o nome do projeto. Ele vai gerar um diretório chamado meu Flix, onde vai ficar tudo. Ah, certo, Pedro. Não, coloca o padrão tudo minúsculo. O nome diretório que é o nome do projeto em si, né? E aí depois, lá na hora de mostrar alguma informação, aí você pode colocar maiúsculo no código, né? Mas aqui tudo minúsculo. Tudo minúsculo, sem espaço, ou no máximo você usa um underline se você precisar. Só porque eu falei, não sei se o meu travou, se ele está demorando mesmo. Vamos aguardar aqui, ó. Que vocês já criaram aí? É, ele para aqui um tempo. Aqui eu não mandei criar, o D meu é o HD normal. O C que é o SSD. Eu devia ter pedido para criar no SSD, para poder adiantar a vida. Vai, né? O teu já instalou já? Já conseguiu dar até o start aí? Para poder ver o React girando? Vou até dar banho no cachorro. É, dá lá para ir tomar um café, voltar, esperar. Deixa eu ver lá na pastinha, lá, o que ele criou lá. Ou se ele está estruturando. Não, ele está criando ainda, não tem nada aqui dentro ainda. Aqui dentro do meu Flix ele vai gerar alguns diretórios aqui. Agora não sei se o build meu travou, ou se ele está girando ali na frente. Deixa eu diminuir o tamanho do vídeo. Travou, né? Sacanagem. Vai, 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 vai. Vou dar mais 2 minutos para ele de prazo aqui. Ah, aí, ó, sabe o que eu falei agora? Ele voltou à vida. Pera aí, gente, da próxima vez. É verdade, deve ter sido, ele tá consumindo os recursos aí. Deu uma travada. No SSD, lógico, vai ser mais rápido, né? Que eu coloquei no disco normal. Só que aí, nesse momento aqui, ele está baixando, está instalando o Node Modules, que é a famosa, uma pasta que é maior que a internet, tem tudo lá dentro. Natália, ele tentou criar uma pasta dentro desse diretório aí. E aí ele deu erro. Tenta, vai num diretório, por exemplo, vai lá, acessa a pasta documentos e tenta dar o create react app dentro dos documentos seus. Porque ele está falando que nesse diretório ele não deixou criar. Ele está dando erro de permissão, erro de acesso. Aqui no diretório, na hora que você acessa, Pedro, o que você falou para poder entrar no Node? Ah, tá. Joia. Isso aí é importante. Você está rodando o PowerShell, isso é. Na hora de rodar, bem lembrado, Pedro, aqui, ó. Na hora de rodar aqui, ó. Estou no Windows aqui, ó, o PowerShell. Clica com o botão direito antes de abrir.
O Everton é bem lembrado. Clica com o botão direito e manda rodar como administrador. Run as administrator. Porque o teu Windows aí, o teu usuário padrão do Windows aí que tá, ele não deve estar rodando como ADM. Deve ser isso. Faz exatamente isso aqui, ó. Na hora de abrir o PowerShell ou o terminal aí seu, clica no botão direito e manda rodar como administrador. Aí vai dar certo. Pessoal, aproveitando aqui, enquanto ele instala aqui o café, tudo. Nas outras disciplinas, está tudo caminhando tranquilo? À medida do possível? Na medida do possível. Joia. E terminou! Não terminou nada. Calma aí, Pedrão, calma aí. É só aguentar aí que vai dar certo. Você viu que o meu ficou parado aqui um tempinho, de repente ele tomou fôlego e foi. Por isso que a gente começou utilizando o Code Sandbox. Se no primeiro dia que a gente for trabalhar com React sem ver nada como funciona, tentar fazer isso aqui, você já desanima. Aí, ó, beleza, ó, happy hacking. Agora terminou. Se eu acessar aqui o meu Flix agora, aí eu já tenho a estrutura aqui, o Node Mods, tudo que é CSS que a gente está acostumado, Git ignore do Git, né? Tem esse package lock aqui pode até deixar ele, o package JSON que a gente vai utilizar muito, e tem alguns arquivos aqui internos que a gente vai tirar. Beleza, não, eu vou executar já. Agora a gente vai abrir o projeto, depois de ter criado ele, a gente vai abrir ele no Visual Code. Então eu vou abrir esse diretório aqui, meu Flix, ó. Eu posso dar um code ponto aqui só que no meu, não sei porquê, quando eu dou o code ponto aqui, ó, ele abre o Visual Studio Code, mas ele não está abrindo o terminal. Eu quero continuar utilizando o terminal aqui. Mas se a gente fizer aqui, ó, eu estou dentro do meu Flix, né? Se eu der code ponto, ele vai abrir o projeto que está aqui dentro desse diretório no Visual Studio, no Visual Code. Isso é bem comum, ó. Code ponto, ó. Ele já vai abrir no Visual Studio Code o nosso projeto. Só que aí ele vem sem a barra do terminal, tá vendo? Não sei por cargas d'água, se é alguma opção que eu tenho que mudar, ó, ele vem sem a barra do terminal. Agora, se eu abrir ele normal pelo VS Code, que eu tenho a barra do terminal, contra o quê, Pedro? Cara, eu vou abrir o diretório aqui só para ter o terminal aqui, ó. Vou abrir o meu Flix aqui, entrei no diretório, select folder aqui. Beleza, e aqui tem o meu Flix. Ah, beleza, né? Tipo, eu vou baixar isso. Então, é estranho que quando eu abro o normal aqui, ele tá aqui, ó. Quando eu dou o code ponto, ele some com a opção de terminal. E aí eu não consigo criar terminal aqui, que a gente vai utilizar o terminal para poder dar o start depois. E aí a gente tem a estrutura base aqui, ó. Então a gente tem lá dentro do SRC, a gente tem o nosso app, que a gente já conhece, a gente tem o nosso index, que a gente já conhece, dentro do public, a gente tem o nosso index HTML, que a gente já conhece. Então, alguns arquivos que a gente já conhece, tem algumas coisas a mais que a gente vai limpar. Antes da gente limpar, a gente vai ver se nosso projeto executa. Então, depois que eu criei o projeto, como eu falei, demora a primeira vez que você cria aí, mas você não vai ficar criando novo projeto toda hora. Você vai criar e depois vai trabalhar. Agora a gente vai executar ele aqui, o nosso projetinho React. Então, eu vou aqui no terminal, vou em terminal, novo terminal aqui, só para ele mostrar aqui mesmo, tá vendo? Git franco, meu Flix. Ou se você quiser executar a partir daqui também, deixa eu aumentar o tamanho dele de novo. Se eu quiser executar a partir do PowerShell, também pode. Então, aqui, depois que a gente já fez aqui, ó,
O React App, aqui, ó, só um comentário importante. Quando a gente executa o React App aí, ele não cria nenhuma estrutura de back-end, não cria nada de banco de dados. Ele cria só uma build, ou seja, só um template aí do front-end, ou seja, para a parte de front. Ele estrutura ali a base do que a gente precisa. E a gente pode utilizar qualquer back-end depois. Então, a gente pode fazer a comunicação da forma que a gente quiser posteriormente. É isso que a gente vai fazer. Depois, a gente acabou de abrir o projeto no Visual Code para poder ver se ele vai rodar dentro do diretório. Então, tem que acessar o diretório Neoflix. Acessa ele. Vai executar o npm start. Então, esse comando npm start, ele vai executar o projeto. Então, ó, importante aqui, ó, tem que estar dentro do diretório Neoflix. Tá vendo? Ó? Criei e acessei ele aqui, ó. Tô dentro do diretório. Aqui, ó, tá vendo? Tô dentro do diretório do meu Flix. Deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar o tamanho dele. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Então, aqui dentro do diretório, eu vou dar um npm start. Quando a gente dá o npm start, ele vai subir um servidor local, que é o Light Server, que ele é bem legal, que qualquer alteração que a gente faz aqui no nosso HTML, ele já reflete automaticamente, ele já auto-atualiza. E aqui ele está fazendo, ele está gerando um servidor na porta 3000, que é o padrão. Tem como a gente mudar isso. Então, aqui, ó, um pouquinho, se tudo der certo, a gente vai ver se o nosso projeto aqui, se a estrutura inicial, npm start. Lá no tutorialzinho tem também o passo a passo, ó, npm start. Então, deu erro em tudo na hora de fazer o React App? Porque se o create aqui der errado, aí nada vai, né? Ou na hora que você executou o npm. Importante, ó, como eu falei, você tem que você tem que estar dentro do diretório do projeto. Porque às vezes é comum você estar fora do diretório, aí você tenta dar o npm start, ele não acha nada, ele vai dar erro. Então aqui, ó, tem que estar dentro do diretório aqui, ó, meu Flix. Aí aqui dentro do diretório, onde que está os nossos arquivos do projeto, está npm start. O Pedrão deu, a gente vai ter que entender o que aconteceu aí. O npm não está habilitado para encontrar o arquivo. Package.json. Está parecendo que ele não conseguiu fazer o build direito. Você vai ter que olhar depois que você executou o Create React App, se ele criou a estrutura, está faltando que ele não criou, porque ele está falando aqui no teu, ó, que ele não achou o package.json. O package.json, ele é obrigatório dentro do projeto React, que ele vai falar todas as dependências e todos os pacotes que você vai utilizar. No teu caso, está falando que dentro aqui, ó, do teu diretório, ó, dentro do SRC, aqui, ó, tá vendo esse arquivo package.json? Não, tô dentro do meu Flix, deu um ls. Ele está falando que esse arquivo teu não existe, então ele não conseguiu criar a estrutura correta. Então o erro está atrás, sabe? Foi na hora de criar o projeto. Às vezes é melhor você tentar fazer o rebuild de novo, ou seja, fazer o Create React App novamente e deixar ele aí. Ou ele não terminou ainda. Mas se tudo der certo aqui, só para poder mostrar, ó, ele vai rodar no servidor localhost 3000, vai aparecer o símbolozinho aqui do React rodando. Tá vendo? Ele vai rodar aqui e tem um printzinho. Esse conteúdo aqui está dentro lá do nosso arquivo app.js. Quem conseguiu executar aí o npm start, aí ele tem que ter inicializado o servidor na porta 3000, localhost 3000, e tem que ter aparecido essa paginazinha aqui. E aí a gente vai alterar para poder ver essas alterações serem refletidas. De alguém deu certo aí? Quem mais? Natália, Helena, Neto. Beleza, não, tranquilo.
Só voltando, então, o que, que a gente fez? Ah, e quando você manda rodar, ó, tá vendo? Ó, ele trava o terminal. Aí, se você precisar de outro terminal, é só você vir aqui dar um split, ó. Ele divide em dois aqui no VS Code. Eu gosto muito de usar isso. Então, o meu terminal da esquerda está travando com a execução do servidor. O servidor está online. E aqui o meu... Aqui eu criei um outro terminalzinho na direita. Para trabalhar aqui dentro do VS Code mesmo. Ah, beleza, Pedro. Você tem que olhar o diretório que você tentou executar, às vezes é isso. Então, a única coisa, o que, que a gente fez, só voltando, por mais que foi um pouquinho demorado, como eu falei, a gente só, com o Node instalado, npx create react app, o nome do teu projeto, acessa a pasta do projeto, pode abrir no VS Code, e depois dá um npm start. Se tudo der certo, ele vai executar um servidor local na porta 3000, localhost 3000, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, a gente vai olhar, vai alterar, ver se isso reflete, vai limpar o nosso projeto e deixar ele prontinho para começar a trabalhar depois. Isso aí cada um tem que fazer na sua máquina. Eu posso até depois pegar o projeto limpo e passar para vocês também. E aí a gente pode compartilhar e é só dar um build também, que aí só para não colocar o Node Modules, que ele é muito grande. Beleza? Mais alguém deu tempo aí? Deu tempo? Nath, Naukler? De conseguir executar aqui o servidor na localhost 3000? Beleza. Pode ser no PowerShell, Nath. O importante é estar dentro da pasta do projeto. Na hora de criar o projeto, que está dando erro, aquele lá do começo, espera aí, deixa eu ver. Ah, tá, isso aí, Pedro. Entra na pasta que você criou o projeto, aparecendo que você está fora, tá vendo? Tá Git tópicos no diretório que você está. E que nome que você deu para o teu projeto? Então, dentro do Git tópicos não tem um subdiretório aí que é o nome do projeto? Dá um ls aí nesse diretório Git tópicos. Igual assim, o nome do meu projeto que é meu Flix, ó. Eu executei aqui no diretório anterior. Eu executei o create act app, ó, aqui dentro do Git From. Aí executei, dei um cd meu Flix, e aqui dentro do meu Flix aqui, eu dei o npm start. Tenta aí para poder ver se é isso. Então, ele não está achando. Está parecendo que você está fora do diretório. Você acessou o diretório do projeto? O meu Flix seu? Qual que é o nome que você deu para o projeto? Na hora que você fez o Create React App? Ah, tá. Qual que é o nome que você deu para ele? Ah, tá. Você colocou meu Flix. Certo. Aí você está dentro do diretório meu Flix, aí na hora que você dá npm start, ele está dando esse erro. Depois você compartilha a tela e eu ajudo a dar uma olhada aí, para a gente poder entender o que está acontecendo.
Deixa eu só mostrar aqui para poder ficar gravado aqui o passo a passo, e aí depois que a gente arrumar, é só a gente alterar aqui. Então, a gente vai limpar o nosso projeto. Só que antes de limpar, a gente vai aqui dentro da pastinha SRC, dentro do app.js, é onde que tem aqui um componente, né? Uma paginazinha aqui, que é o app, que a gente chama ela dentro do index.js. Então, só para poder ver aqui, ó, ele está importando aqui um arquivo logo, um CSS, e aqui a gente consegue, ó, edit o que está aqui, save para poder atualizar, tá vendo? Dentro do a pasta src app.js. Então eu vou mudar aqui, ó, onde está esse edit aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, projeto meu Flix em breve aqui. Só coloquei aqui algo que ele não está salvo. Na hora que eu salvar aqui, automaticamente aqui o Light Server, ele já atualiza o projeto. Se você for lá na página, aquela página já vai estar atualizada. Então, isso já vai fazer tudo de forma automática. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Projeto meu Flix em breve aqui. Esse Learn React aqui, se você quiser apagar ele, a gente vai deixar sem, né? Esse Learn React aqui, ó. Salvar aqui, ele atualiza. Se eu olhar aqui, tá vendo? Projeto meu Flix em breve aqui. Então, ele já cria toda uma estrutura que a gente já tem aqui. Existem alguns outros templates, esse é o template padrão, então tem algumas libs aí que você consegue utilizar templates diferentes, logicamente, de acordo com o objetivo do seu projeto. O Create React App, ele é o padrão mesmo. Só que, logicamente, a gente não vai utilizar essa cor de fundo, eu não vou querer esse logo, eu não vou querer essa estrutura, e tem algumas coisas aqui no nosso projeto que a gente não vai utilizar, como a parte de testes, por exemplo, e alguns arquivos. Por exemplo, essa logo aqui a gente não vai utilizar, o CSS que já está aqui a gente não vai utilizar, então a gente quer utilizar só essa build padrão, só essa estrutura padrão nossa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente já fez a alteração, né? Alterou o Hello World, nosso Flix vai ser aqui. A gente vai limpar o template, que é a última coisa que a gente vai fazer hoje, e vai ficar como tá. A gente vai criar o logo também, né? E depois, como tarefa, vai ficar para vocês criarem o cabeçalho. Então, depois que a gente usa a geração, aí, o Create React App, ele tem a seguinte estrutura de arquivos. Tá? Tem que ter essa estrutura aqui quando você cria um app. Alguns desses arquivos aqui, esses que estão em vermelho, a gente não vai utilizar. Então, isso é uma prática comum dentro da criação de projetos em React. Você cria ele e, logicamente, você vai utilizar tudo que está aqui. Como a gente não vai trabalhar com teste, a gente vai apagar a parte de teste aqui, o teste.js, o setup testes, o surfwork, e tem esses logos e o CSS que a gente não vai utilizar. Então, todos esses arquivos que estão em vermelho aqui, ó, dentro da estrutura, a gente vai apagar eles, ok? Então, primeiro eu vou começar dentro do SRC. Então, app.css, app-test, index.css. A gente só vai deixar dentro do SRC aqui, ó. Não. Tem mais arquivos aqui, ó. Mas, tá, o Node está fora. Dentro aqui do SRC, você vai ficar o app e o index mesmo. Então, o app.css a gente vai pagar, o app-test, o index.css, o logo, service work e o setup test. Então, só vai ficar aqui dentro do diretório SRC o app e o index. Isso acaba sendo um padrão. Então, delete, apagar. Apaguei. Beleza. Agora, ele vai dar erro, né? Porque tem referências. Calma que a gente já vai arrumar. E aqui dentro da pasta public, a gente vai apagar esses logos, o manifest e o robots aqui. Que a gente não vai utilizar também. Então, aqui, o favicon a gente pode apagar também, mas ele é só aquele que fica ali em cima. Então, os dois logos aqui, o manifest e o robot aqui. A gente vai apagar eles também. Então, dentro aqui do diretório SRC, desculpe, da public, só vai ficar o index. O favicon aqui, se quiser, a gente pode também. Agora que a gente apagou os arquivos, a gente tem que limpar as referências. Por quê? Porque dentro dos arquivos nossos, dentro do index.js, dentro do app.js, dentro do index.html, a gente tem referências a esses arquivos que a gente apagou. E aí o Node, aqui na hora de compilar o nosso projeto React, ele gera erro, tá vendo? Tá com falha ao compilar. Então, primeiro a gente vai aqui no app.js,
Ó, no app.gs, e vamos apagar aqui, ó, o import do logo do CSS. Então, apaga o import do logo do CSS, deixa só o import React, que ele é padrão. Aqui tem o SRC do logo também, tá vendo? Ó? Vou apagar. Aí tem uns class name aqui, que é referência ao quê? Referência a CSS. A gente vai mudar tudo isso aqui, ó, mas vamos apagar também aqui, para não ficar uma referência quebrada, por mais que ele não dá erro. Então, aqui dentro do app.js, ó, ficou limpinho agora, olha que bonitinho. Então, tem aqui o React e ele está estruturado aqui, bem perfeitinho. Aí, dentro do app aqui. Então, a gente já apagou aqui. Agora, dentro do index.js. Então, eu tenho que tirar também a referência do CSS e do Service Worker aqui. Então, aqui dentro do index.js. Aqui em cima, aqui, ó, o import do index, a gente vai tirar index.css. Import do Service Worker a gente vai tirar também. E aqui embaixo a gente tem um registro do Service Worker. Se a gente não for utilizar, a gente apaga aqui também. E aqui a gente já está com a aplicação. O import app que a gente está usando, a gente vai manter ele. E só a parte da renderização. Vou salvar aqui também. E agora, agora já volta a funcionar, mas a gente tem que tirar a referência do HTML também. Que tem referência lá do HTML. E aqui dentro do HTML, tirar só a referência do logo aqui. Tranquilo, Nauker. Aqui, ó, no tutorial, pega o tutorial que ele está lá no ambiente virtual. Tranquilo. Não, está sendo gravado e aqui no tutorial tem também, ó. Eu estou explicando bem passo a passo justamente por causa disso, ó. O que está em vermelho são os arquivos que a gente apaga. E depois, dentro dos arquivos aqui, eu estou falando quais referências que a gente apaga. Isso aqui é quando a gente vai começar. E aqui, vou dentro do index aqui. Aí eu tenho uma referência aqui do... Aqui, ó. Do logo aqui, tá vendo? Link, rel, post, o logo aqui. A gente vai apagar essa referência do logo também. O manifest a gente apagou também. Vamos apagar a referência aqui do manifest. Se quiser tirar esses comentários todos aqui também, só para dar uma limpada no projeto, ó, a gente pode tirar todos esses comentários aqui, que aí o projetinho fica mais limpinho, tá vendo? O favicon a gente deixou ele, né? Só a parte de ser responsivo. Language aqui está em inglês, depois a gente pode alterar para PTBR, né? A gente colocar aqui a PTBR, né? E a gente salva aqui. É cache, né? Tá guardando esse presente, o cache. Ou pode apagar o favicon. Agora a gente voltando lá, ó. Aqui como ficou. Projeto Meu Flix em breve aqui, dei um zoom. Então é lógico que ele estava bonitinho porque tinha um CSS por trás. Agora a gente não tem mais o CSS. O que a gente vai fazer agora? O objetivo é que seja criado um componente. Então aqui dentro da pasta SRC, ó, a gente aprendeu a criar o componente, né? Criar um cabeçalho. Então vou criar um novo folder aqui. Vou criar uma pasta componentes. Dentro dessa pasta componentes aqui, vou criar uma outra pasta que a gente vai chamar de header, com H maiúsculo. E dentro dessa pasta header aqui, você vai criar um index.js, que ele vai ser, pode ter o index.js e o index CSS, que ele vai ser o cabeçalho, ou seja, o cabeçalho do projeto. Então, a gente entra aqui, ó, no nosso projeto do Flix, esse cabeçalho aqui, ó, é o objetivo que a gente crie ele aqui também. Como que eu vou fazer a primeira coisa? A gente tem que ter uma logo aqui, ó, no padrão Netflix. E aí, como que a gente faz isso? Que aí é o que vocês vão fazer e a gente vai finalizar a aula. Só você colocar no Google aí, Netflix Font Generator. Deixa eu até colocar o link para vocês. Esse font name aqui, e aqui tem um Netflix Font, ó. Coloquei. E aí, se você, lógico, aqui a gente está usando o padrão Netflix porque a gente vai criar o meu Flix, né? É um repositório de vídeos. Se você quisesse pegar outro padrão de fonte, aqui no Font Name tem outros padrões. E aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar o nome aqui, ó. Aqui no caso, aqui, tá vendo? Meu tá Meu Flix. E aí você pode escolher o padrão que você quer aqui. Eu escolhi esse outro aqui. Você pode escolher a cor, se você não quiser vermelho, para o seu Flix, por exemplo. Deixa eu colocar um tom de azul aqui, por exemplo. Opa. E Generate.
Tá vendo? Ele já gerou aqui, ó. Olha que bonitinho. E aí é só você clicar com o botão direito e mandar salvar a imagem ou copiar a imagem e você já tem ela. E aí você pode gerar em vários outros padrões aí que você quiser também. Vou colocar um padrão de olho aqui. Tá vendo? Então, qual que é a tarefa agora? Depois que você conseguiu estruturar, criar o seu projeto limpo, isso aí depois vocês vão tentar fazer. Se não conseguir, a gente vai gerar juntos na próxima aula. Vocês têm que gerar a logo aí do projeto de vocês. Então, aí se o seu, por exemplo, é 3D Flix. Esse dá o generate aqui, ó. Já fica bonitinho. E aí tem alguns padrões aqui, né? Tem um padrão menos curvado, tem um padrão mais curvado, você pode alterar a cor, e aí de acordo com o seu projeto. Então, você vai gerar a tua logo, e o objetivo é que você tente aí, pelo menos, criar o nosso componente aqui de cabeçalho. Então, aqui, dentro da pasta SRC, tem que ter a pasta componente e tem o header. Dentro do header aqui, ó, a gente vai ter pelo menos o index.js e o index.css. Isso aqui dentro da pasta header aqui, que é o nosso cabeçalho. Então, o index.js, você vai criar o componente igual a gente fez lá no projeto Covid, você pode até pegar o código, e no index.css você vai aplicar a estilização. Então, você vai tentar aplicar. Depois que você fez isso, você vai lá no index.js e vai chamar ele. Beleza? Então, esse é o desafio para a próxima semana, para a nossa próxima aula. Então, vocês já vão criar o logo de vocês aqui, dentro do... Opa, deixa eu voltar aqui. Dentro lá do fonte meme lá, depois que eu mandei o link, depois que vocês criarem o logo de vocês, vocês vão tentar criar o cabeçalho. Beleza. Se não der conta, se não, pelo menos tentem. Que aí depois a gente vai fazer juntos também. Se alguém precisar, quiser alterar alguma coisa, eu vou criar um aqui, se vocês quiserem montar o de vocês, não tem problema. O importante é criar um cabeçalho. Então, o que a gente fez hoje aqui? A gente criou um projeto React do zero, ou seja, utilizando o Node. Então, a gente utilizou o npx create React app. Depois a gente criou, a gente viu ele executar dentro do Light Server aqui, ó. Ele está em execução aqui ainda. Se eu quiser parar, Ctrl C e dar o Y aqui, ele para. Depois que a gente viu ele funcionando, a gente fez uma alteração e viu que isso reflete de forma automática. A gente limpou o nosso projeto e a gente começou, a gente vê a estrutura aqui para a gente poder criar o nosso primeiro componente para o nosso projeto MeuFlix. Pessoal, como falei, depois de quem deu erro aí, eu vou pegar e vou ajudar a Nath, falou aí, depois não sei se de alguém deu mais algum problema, e aí também um colega pode ir ajudando o outro. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar a aula lá, pode postar vídeo, pode postar dúvidas lá embaixo do vídeo que vai aparecer, ou pode chamar no grupo lá também, pode me chamar no WhatsApp que eu vou ajudando. Por enquanto, alguma dúvida? Ah, beleza, Nath, valeu. Valeu, Everton. O Everton está como monitor aí. Everton, Neto, Pedro, todo mundo vai ajudando. De quem der certo, aí um vai ajudando o outro. Ah, beleza. Se não der certo, é só me chamar que eu vou ajudando também. Jóia. Então, é como eu falei, está gravado, você pode rever, e é importante também. Eu estou fazendo esse tutorialzinho aqui para poder ficar um pouco mais rápido. Então, se você vai seguindo ele, vai dando certo, beleza. E a videoaula, logicamente, ela está gravada e ela vai complementando. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Jóia. Então, eu vou subir o projetinho no Git. Depois, se alguém quiser pegar ele lá no Git também, é só dar um build. Eu mostro isso na próxima aula. Como eu já tinha falado, amanhã a gente não vai ter a nossa aula síncrona da disciplina de IA2, que a gente está trabalhando com algoritmos genéticos. Então, está programado para poder sair um vídeo de explicação do conteúdo amanhã às 9h30, que basicamente ele está direcionado para vocês terminarem aquele relatório. Então, de todos aí, tinha um só que tinha feito. E aí o objetivo é utilizar a aula de amanhã, para poder ler o artigo, ler o capítulo e fazer o relatório e enviar o relatório amanhã. Tá joia? E aí vai sair um videozinho explicando. Joia, Nautilus, só chamar.
Pessoal, no mais, então, a gente não se vê de forma síncrona mais a semana, mas qualquer dúvida pode chamar, pode mandar no WhatsApp. Um abração para todo mundo, aquele salve, todo mundo se cuide aí. Até mais, gente.